Dia internacional, o Colorado entra em campo às 7 da noite desta quarta-feira para a decisão diante do Vitória no estádio do Barradão. Nós vamos trazer os relacionados, a escalação que Ramon Dias deve mandar a campo, como chega o adversário que tem muitos desfalques e principalmente lideranças da equipe que não ficam à disposição para este duelo. Também vamos falar sobre a arbitragem para o confronto e, claro, o retrospecto, que não é nada bom do Colorado lá no Barradão. Tudo isso a partir de agora. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal nesse dia de internacional. Eu sou o Douglas Demoliner e vamos juntos, a partir de agora, atualizar todas as informações do Colorado. Então deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo e se inscreve no canal. Não esquece de hypar esse vídeo e também deixar o like, que é fundamental. Pessoal, o Inter entra em campo nesta noite às 19 horas no Manuel Barradas, o Barradão, pelo Campeonato Brasileiro, numa decisão que o Colorado tem e uma partida onde pode deixar o Internacional praticamente livre da zona do rebaixamento. O Inter vencendo, abre 8 pontos para a equipe do Vitória, se distancia do Z4 e pode ficar tranquilo para as últimas rodadas do Campeonato Nacional. Depois, no final de semana, tem jogo contra a equipe do Bahia e aí sim, pode praticamente selar a sua permanência, ir para a data FIFA com tranquilidade e aproveitar as últimas rodadas para acertar o que precisa, para pensar já na temporada de 2026. Mas para tudo isso acontecer, o Inter precisa vencer. É inegociável a vitória no jogo desta noite contra a equipe do Vitória, mesmo que seja no Barradão, e o Inter precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro fora de casa, tá certo? E para esse compromisso, o técnico Ramon Dias relacionou 23 jogadores e a gente vai trazer a lista a partir de agora e também atualizar as ausências e as informações do departamento médico. Tá na tela para vocês, em ordem alfabética, os jogadores que estão à disposição do treinador para este compromisso. Alan Benítez, Alan Patrick, Alisson, Anthony, Benjamin, Bernabei, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Carboneiro, Cleiton Sampaio e Gustavo Prado, Ivan Quaresma, Juninho, Luiz Otávio, Oscar Romero, Raikkonen, Ricardo Matias, Richard, Thiago Maia, Vitor Gabriel, Vitão e Vitinho. O Richard retorna a ser uma alternativa para a partida, né, para os compromissos do Internacional. Era um jogador que estava há bastante tempo no departamento médico, então vamos dizer assim, a principal novidade entre os nomes que estão relacionados pelo técnico Ramon Dias. E aí a gente vai partir para as ausências, tá? Vocês estão vendo aí, portanto, o Alan Rodrigues segue em fase de retreinamento, segue em recuperação de sua lesão, portanto, não fica à disposição para esse compromisso diante da equipe do Vitória. Quem também não fica à disposição e está fora da temporada do Inter é o Ronaldo, que passará por uma cirurgia, uma artroscopia no joelho direito e não fica à disposição. Borré e Gabriel Mercado, suspensos pelo 3º cartão amarelo, não ficam à disposição. E aqueles jogadores que vocês veem o escudo do Inter do lado, são os jogadores, claro, formados nas categorias de base do clube: Alisson, Anthony, Benjamin, Gustavo Prado, Luiz Otávio, Raikkonen e Ricardo Matias são os relacionados, e a atualização do departamento médico do Inter, principal destaque para o Ronaldo, portanto, que não fica à disposição mais em 2025. É um jogador que, quem sabe, dependendo da janela de transferências do início da próxima temporada, pode nem mais vestir a camiseta do Internacional, mas isso é um papo lá para frente, perfeito? A partir disso, gente, vamos trazer o Internacional, a escalação que o Ramon Dias deve mandar a campo para esse duelo das 7 da noite. A informação que vem de Salvador, principalmente depois da última atividade realizada ainda em Porto Alegre, é de que o esquema com 3 zagueiros deve ser mantido. Com isso, o Cleiton Sampaio deve ser utilizado entre os titulares, tá? Eu vou passar o time que deve ser mandado a campo e depois eu até falo qual seria a minha ideia para esse compromisso. O time que deve ser mandado a campo, na tela para vocês: Ivan no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Cleiton Sampaio, Vitão, Juninho e Bernabei, Luiz Otávio, Thiago Maia, Alan Patrick, Vitinho e Carboneiro. Esta deve ser a provável escalação do Internacional, este deve ser o time
que o técnico Ramon Dias vai mandar a campo para a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu mandaria esse time a campo? Não. Eu arriscaria, como eu já falei nos espaços, no VDG, no AM Colorado, eu testaria a linha de 4, né, colocaria Vitão e Vitor Gabriel formando a dupla de zaga, Bruno Gomes à direita e testaria o Alisson, tá? Testaria o Alisson para ser o lateral esquerdo da equipe do Inter. Mas, para essa partida, a expectativa e a tendência é de um esquema com 3 zagueiros, né, novamente, esse 3-4-3 já que o torcedor está acostumado sob o comando do técnico Ramon Dias, perfeito? Antes da gente falar sobre o Vitória e como chega a equipe adversária, eu quero contar uma grande novidade para vocês. Essa bela camiseta aqui, ó, é da Insider, e a Insider agora é a parceira aqui do canal. Muito obrigado à Insider. Então a gente está trabalhando na Black November, beleza? Black November lá no site da Insider, e tu pode utilizar o cupom Douglas de Moliner, tu vai ganhar 15% de desconto. Vai lá, tem o link na descrição, tu vai ser redirecionado para a página já direto, onde tu vai acessar todos os produtos com descontos, tem muita coisa boa, e utilizando o cupom Douglas de Moliner, tu ainda vai ter mais uma barbada, tá certo? Então vai lá na Insider, camisetas, calças, enfim, roupas femininas, masculinas, cara, tem muita coisa boa, e é uma tecnologia totalmente diferente, ela se adapta ao teu corpo, tu não transpira, ela não amassa. Então, vai lá e conheça os produtos da Insider, parceira aqui do canal Douglas de Moliner. Fechou? Muito obrigado, Insider. Não esquece de acessar pelo link que está na descrição e usar o cupom Douglas de Moliner. Gente, vamos falar sobre o Vitória, tá? O Vitória tem muitas ausências, tá? O time do técnico Jair Ventura tem muitos problemas, principalmente a partir de lideranças que não ficam à disposição, tá? Não fica à disposição o goleiro titular, o Lucas Arcanjo, o Raul Cáceres, zagueiro, também jogador muito importante, autor do gol da vitória contra o Bahia, e o Ramon, que pertence ao Inter e não vai ficar à disposição, o Vitória não vai pagar multa, né? Não vai pagar a multa de R$1 milhão, o Inter não vai ganhar esse dinheiro aí para que o Ramon entre em campo contra o Inter. É uma ausência também importante, principalmente porque o Ramon estava se destacando lá na equipe baiana. Com isso, o time que deve ser mandado a campo também com 3 zagueiros tem Thiago Couto no gol, Lucas Halter, Camutanga e Edu, Eric, Ronald Lopes, William Oliveira e Maicon, Mateuzinho, Canta La Piedra e Renato Kaiser. Lembrando que o próprio zagueiro Camutanga falou em entrevista coletiva ontem em Salvador e destacou que é uma final de Copa, é um jogo decisivo, é tratado como tal lá pela equipe do Vitória, principalmente porque caso o Vitória vença a equipe do Inter, vai trazer o Internacional para a briga contra o rebaixamento. Eles querem mais gente no bolo. E é isso que eles vão tentar fazer a partir de uma vitória contra o Internacional lá no estádio Barradão. A arbitragem da partida será do Felipe de Lima, de Minas Gerais, auxiliado pelo Felipe de Oliveira e pelo Celso Luiz da Silva. O VAR será de Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro. E o Inter também enfrenta, rapaziada, um retrospecto muito negativo, tá? Muito negativo lá no Barradão. O Vitória ficou muito tempo na Série B, tá? Mas mesmo assim, o Inter enfrentou o Vitória desde 2004, era dos pontos corridos, se podemos dizer assim, 12 oportunidades, incluindo 2 confrontos de Copa do Brasil lá no Barradão. Então, a gente está falando aqui de 10 jogos pelo Campeonato Brasileiro. E o Inter tem apenas uma vitória nesses 10 jogos de Campeonato Brasileiro no Barradão. São 8 derrotas, o Inter tem 8 derrotas lá no Barradão, uma vitória e um empate. Então o Inter precisa voltar a vencer lá, é sempre complicado, mas para o jogo de hoje será fundamental. Última vitória do Inter por Campeonato Brasileiro foi em 2018. 3-2, um jogo muito difícil também. E a última vitória foi pela Copa do Brasil, quando o Inter venceu por 1-0 em 2021, mas acabou sendo eliminado da Copa do Brasil para a equipe de Salvador, né, quando foi derrotado aqui no estádio Beira-Rio pelo placar de 3-1. Enfim, é um adversário complicado, a gente tem um histórico diante deles ainda de 2016 e tem todo esse tabu. Por isso, é fundamental uma vitória hoje contra a equipe rubro-negra lá de Salvador, tá certo?
Passa lá na KTO, kto.bet.br, kto.bet.br, minha casa de apostas, brinca com responsabilidade, site proibido para menores de 18 anos. Vamos lá, meu, tem chance extra no jogo do Inter, seleções, né, cria aposta, 3 seleções, odd superior a 3, colocando até R$10, a KTO te devolve o dinheiro se teu palpite não bater. Então vai lá, brinca com responsabilidade, coloca aquele dinheiro que não vai te fazer falta, cara. Apostas esportivas podem fazer com que tu perca dinheiro, por isso, ó, usa a cabeça, brinque com responsabilidade, lembrando que é um site proibido para menores de 18 anos. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. A qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!